Mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Quem é este que faz milagre, que opera maravilha? Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Graças a Deus, eu estou bem. E antes de qualquer coisa, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem nos enviado seu feedback através dos nossos canais falando sobre as mensagens. As mensagens têm falado muito ao meu coração e graças a Deus tem falado também ao coração de vocês. Essa semana nós estamos meditando no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 25. É uma série que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Ontem nós trouxemos uma reflexão baseada no livro de Mateus, que é uma outra visão do mesmo texto. E hoje nós vamos ler o mesmo texto no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. E ele começa dizendo assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de madeira, que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que morramos, ou que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40 diz assim: E disse-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? No livro de Lucas, a gente tem uma visão do médico, uma visão direta e objetiva. No livro de Mateus, nós temos uma visão categórica. Agora, no livro de Marcos, nós temos uma visão detalhada, mostrando inclusive detalhes de como Jesus dormia com uma almofada sobre a cabeça ali, sabe, recolhendo, procurando descansar. Sabe aquilo que, como eu falei na palavra de ontem, como é que pode alguém dormir dentro de um barco balançando para lá e para cá? Jesus, ele fez justamente isso. Então Jesus, ele está ali dormindo tranquilamente no barco. Outra coisa que Marcos fala é que era um pequeno barco de madeira e havia outros barcos acompanhando aquela pequena embarcação. Os discípulos certamente já estavam caminhando com Jesus. Esse não é o primeiro milagre que Jesus Cristo fala. Mas o livro de Marcos registra o seguinte, assim como o livro de Mateus e também o livro de Lucas: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ainda não conheciam o Mestre totalmente. E talvez a gente se pergunte, por que isso é possível? A palavra de Deus diz que os seus olhos ainda não se haviam abertos para essa realidade. E aí nós voltamos lá para o primeiro ponto no nosso primeiro dia. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus Cristo. Os profetas anunciaram durante todo o Velho Testamento que viria um que seria o Messias. Só que o povo estava esperando um guerreiro e não um pacificador. O povo estava esperando um estadista que iria resolver toda a situação. Talvez você não saiba, nessa época, Jerusalém, assim como o povo de Israel, estava sob o domínio do povo romano. Eles eram livres, mas ao mesmo tempo tinham que pagar
pedágio, tinha que pagar imposto sobre a vida, tinha que pagar um monte de coisas para poder ter direito na casa, para poder ter direito ao trabalho, para poder até expressar a sua religião, eles tinham que pagar. Então havia um domínio sobre todo aquele império. Então, quando Jesus começa a fazer os seus milagres, lembrando que o primeiro milagre de Jesus foi em bodas de Caná, no casamento, esse, se não me falha a memória, já é o quarto ou o quinto milagre que Jesus Cristo faz, acalmando a tempestade. Não há assim uma ordem cronológica nos milagres e nas maravilhas que Jesus fez, mas todos se perguntam, quem é? E isso se dá porque eles ainda não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. É aquilo que eu volto a afirmar. Nós hoje temos a revelação, a palavra de Deus, para saber quem é Deus, para saber quem é Jesus, para saber o poder que ele tem e tudo que ele pode fazer. E mesmo assim, muita gente ainda não conhece Jesus. Então, nessa palavra de hoje, meu amado irmão, meu amigo, eu gostaria de desafiar você a conhecer as Escrituras. Salmos 119, versículo 120 diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No livro de João diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém te perguntar quem é este que faz milagre, que opera maravilha, você diz, este é Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Que essa palavra fale ao teu coração e todas as outras que nós estamos compartilhando, que você possa juntar e ouvi-las numa sequência para entender e compreender a grandiosidade do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que Deus abençoe o teu dia, te conceda um dia de paz, de alegria, renove a sua esperança, aumente a sua fé e te dê a convicção de que você está no caminho certo, andando com Jesus Cristo. Eu ia dizer ao lado, mas é andando com Jesus Cristo, num relacionamento bilateral, você com Deus e Deus com você. Deus te abençoe, até amanhã, querendo Deus, e paz de graça!